Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do MGF e o vídeo de hoje é um pouco diferente. Para começo de conversa, porque ele é um vídeo em formato vlog. Vocês sabem que eu não sou muito de fazer isso, mas para tratar do tema que eu quero tratar hoje, eu acredito que esse é o melhor formato. E o vídeo de hoje também não será roteirizado, será um vídeo na forma de uma espécie de conversa. Não posso dizer que é exatamente uma conversa, porque não existe interação aqui, só eu mesmo vou falar, mas tudo bem, vocês entenderam a ideia. O tema do vídeo de hoje é um que as pessoas me perguntam bastante, o que é bastante natural inclusive, dada a temática desse meu canal principal. Então eu achei interessante fazer esse registro para deixar aqui para quem quiser saber a respeito disso, para quem tiver essa curiosidade agora ou no futuro, para saber exatamente qual é a resposta para essa questão. E a questão é a seguinte: Otávio, como foi que você travou contato pela primeira vez com as Crônicas de Gelo e Fogo e por que você resolveu trabalhar com as Crônicas de Gelo e Fogo? Qual é a sua história com essa série fantástica? Como tudo começou? Pois é uma coisa que me perguntam bastante. E a partir de hoje eu terei esse vídeo aqui registrado para remeter às pessoas quando elas perguntarem. Mas antes de começar, eu tenho que dizer que esse vídeo é tranquilo com relação a spoilers. Ele não vai ter spoiler nenhum porque eu não vou falar da obra em si, eu vou falar da minha relação com ela. Então esse vídeo vai tratar mais da minha vida mesmo. E como sempre peço a todos que curtam o vídeo, se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos, compartilhem o material com os amigos e considerem contribuir de forma mais direta com o meu trabalho aqui, através do Pix, que é sempre a melhor opção, do botão Valeu Demais ou do Clube de Membros. Também peço a todos que deem uma olhadinha aqui embaixo nos links de produtos afiliados do canal da Amazon, pois comprando através deles vocês me ajudam sem nenhum custo adicional. Muito bem, eu vou até me acomodar aqui melhor, para que a gente comece a falar a respeito da minha relação com as crônicas. Eu me lembro que o meu primeiro contato com esse tipo de gênero fantástico se deu como o contato de boa parte das pessoas da minha geração. Eu sou de 1992 e acredito que esse primeiro contato se deu com os filmes do Peter Jackson, do Senhor dos Anéis, que vieram aí no início dos anos 2000, quando eu tinha por volta de 10, 11 anos de idade. Um pouco menos, talvez. Eu achei aqueles filmes interessantes, impactantes, com toda certeza. Eu me lembro que eu também fiquei aterrorizado com os orcs, porque, né, era um garoto e a visão daqueles bichos me deixou apavorado. Mas eu também me lembro que uma coisa que ficou marcada na minha cabeça é que aquela obra de fantasia original parecia ter fantasia até demais. Parecia ser uma coisa muito irreal, muito diferente do nosso mundo primário. E eu me lembro que eu fiquei pensando, será que existe em algum lugar, porque na época eu não sabia de outras obras de fantasia, eu estava travando contato com a obra do Tolkien e eu não sabia nem que existiam outras na verdade. Aí eu pensei, será que existe alguma obra de fantasia que tenha menos fantasia, por assim dizer? No sentido de ser um pouco mais pautada na nossa realidade, em conceitos que a gente consegue entender a partir do nosso dia a dia, até certo ponto. Como eu disse, eu não sabia de nada ainda, não sabia de outros autores, eu não sabia de outras histórias. Mas eu acabei deixando essa questão de lado na época, porque eu não fui atrás, eu não pesquisei. Aí, lá pelos idos do ano de 2012, talvez, por volta disso, até uma coisa interessante, porque eu estava indo a um certo estabelecimento que prometia um processo milagroso de emagrecimento através do advento de certas bebidas que eles chamavam de shakes. Enfim, vocês sabem do que eu estou falando. E eu fazia isso acompanhado de um primo meu. E conversando com ele, ele acabou falando a respeito de uma determinada obra que estava ganhando uma adaptação televisiva nessa época. E ele falou dessa obra a partir do aspecto mais mágico mesmo. Falou a respeito dos caminhantes, falou a respeito da muralha, falou a respeito dos dragões. E no começo eu nem achei grandes coisas, para falar a verdade. Porque para mim parecia só mais uma obra de fantasia como todas as outras que eu conhecia. Nessa época eu já conhecia outras obras, mas nenhuma mais pautada na realidade, como eu queria, como eu procurava. Mas nessa mesma época, eu e uma ex-namorada minha resolvemos começar a assistir essa série, porque quem lembra dessa época se lembra também que Game of Thrones foi um grande fenômeno. Foi
muito impactante, foi um impacto grande na indústria cultural e na indústria pop. Então a gente resolveu assistir essa série, assistimos alguns episódios, eu me lembro que eu achei muito interessante porque era uma série bem disruptiva e bem ousada, bem ao estilo da HBO, mas eu não parei pra me ligar que a série que eu tava assistindo era a mesma daquela obra que eu tinha visto a partir da descrição do meu primo, e eu também tinha visto em uma sessão de uma revista antiga chamada Mundo Estranho, não sei se vocês se lembram, que eu gostava bastante. Tinha uma seção nessa revista chamada Mapa Estranho. E uma dessas sessões, de uma dessas edições, foi justamente um mapa de Westeros e das Cidades Livres, que descrevia pelo menos a trajetória do começo das crônicas de Game of Thrones. E eu também não tinha me ligado que era tudo que tinha a ver com a mesma coisa, a mesma história. Depois que eu me liguei, aí sim eu resolvi começar a pesquisar mais a respeito, porque eu vi que, ainda que essa série tivesse elementos fantásticos tradicionais, como os dragões e a magia e esse tipo de coisa, e fosse uma série medievalesca, ou seja, a partir daí a pessoa que só tem essa informação vai estar perfeitamente dentro do razoável ao imaginar que era só uma espécie de plágio ou cópia do Senhor dos Anéis. Essa série também tinha um aspecto diferente, ela tinha uma ênfase muito maior em questões mundanas e palacianas, em intriga política, em conspirações, em intrigas de corte. E isso é uma coisa que me chamou a atenção. Além, é claro, do aspecto do sexo quase explícito, que também não teria como passar batido. Ainda mais pra mim naquela época que eu era um jovem de 20 e poucos anos. Esse tipo de coisa chama a atenção de alguém assim. Aí eu fui pesquisar mais a respeito. Eu fui ler a respeito da obra em si, fui ler a respeito do autor, eu travei contato com a história do Martin pela primeira vez. E passados alguns anos assistindo a Game of Thrones, eu resolvi finalmente travar contato com a obra. Eu fui ler mesmo pela primeira vez. E aí foi tiro e queda. Aí não teve como, porque era exatamente aquilo que eu tava procurando desde a época que eu travei contato com o Senhor dos Anéis, lá no início dos anos 2000. Era daquilo que eu tava falando. Uma série fantástica, não tão fantástica, digamos assim. Uma série que misturava elementos fantásticos com uma narrativa que se parecia mais com a nossa história do mundo primário. Porque afinal, quem acompanha a Omnipédia, que é o segundo canal que eu acabei de criar, se ligou que história é um dos temas que eu mais gosto desde garoto. Eu estudo história já desde os 7, 8 anos de idade, hoje em dia eu tenho 30, eu leio sobre isso constantemente. Então, uma série fantástica que tivesse também um componente histórico forte, era basicamente aquilo que eu queria. E aí eu me encontrei nas crônicas justamente por causa disso. Era uma série que, pra mim, tinha um equilíbrio muito interessante entre aspectos mágicos e aspectos mundanos, aspectos mais pautados na realidade fria, que é uma coisa que eu sempre adorei por gostar de ler sobre história do mundo real. Aí eu aproveito e também conto um pouquinho a respeito de como foi que eu criei o canal. O canal, na verdade, ele já era uma pretensão antiga minha, porque eu já mexo com edição de vídeos pra internet desde os idos de 2012 mesmo, mais ou menos dessa época. E eu me lembro que um dos canais que mais me inspiravam a querer também me tornar um criador de conteúdo era justamente o canal do Pirula, que vocês provavelmente conhecem ou no mínimo já ouviram falar. Eu acompanho o Pirula desde os idos de 2011, quando ele ainda era o Pirula Raiz, como eu chamo, que ele falava muito sobre ateísmo, sobre questões políticas e sobre questões de política ambiental. E eu gostava bastante, era um dos meus youtubers favoritos. Hoje em dia ele descambou mais para ficar falando a respeito de paleontologia e dinossauros, que são dois assuntos que realmente não me interessam, mas então eu não acompanho ele com mais tanta assiduidade, mas o cara é boa parte do motivo pelo qual eu comecei. Aí eu tentei fazer outros canais com outras temáticas. No começo tentei até fazer algo parecido com o que ele fazia, de comentar assuntos políticos e assuntos atuais, não deu certo. Mas aí em 2017 foi em 2017? Eu criei um canalzinho, mas eu deixei esse canal meio que de molho. E ficou uns meses sem nada. Ele ficou só em animação suspensa. E depois, em 2018, no Halloween de 2018, eu me submeti a uma cirurgia de redução de estômago, uma cirurgia bariátrica. E eu fiquei 45 dias em casa tendo que me recuperar, porque, pra quem não sabe, esse tipo de cirurgia envolve algum risco. E o estômago precisa de tempo depois do procedimento
porque ele tem que ser costurado de certo modo e a sutura precisa de um tempo para se assentar. Durante esse tempo eu resolvi reviver esse meu canal, porque eu já não tinha nada o que fazer, eu ficava o dia inteiro de molho. E aí eu resolvi recomeçar com os vídeos e de lá pra cá eu simplesmente não parei mais, porque eu comecei a ver que era uma coisa que eu gostava de fazer, uma coisa em que eu era bom. Eu fui melhorando ao longo do tempo. Os vídeos do começo do canal são embaraçosos pra mim, pra falar a verdade. Eu não gosto muito da qualidade deles, mas isso é natural, todo criador de conteúdo passa por isso. A gente tem uma curva de evolução. Mas aí o resto é história. Eu passei a fazer esse canal constantemente, fazer vários vídeos sobre os mais diversos temas. E o resto, como se diz, é história. Eu acabei me tornando um criador de conteúdo, pode-se dizer, relevante dentro dessa comunidade. Eu tenho vídeos sobre temas muito diversos, eu vou fundo na obra. E dentro das possibilidades, levando-se em conta aquilo que eu preciso fazer para tornar esse projeto viável, eu tento fazer a coisa mais abrangente possível. E hoje em dia estamos aqui, tá todo mundo aqui me assistindo justamente por causa disso. Estamos no ano de 2023, no mês de setembro, agora o começo de setembro, enquanto eu estou fazendo esse vídeo. E o MGF é isso aí. É uma comunidade de pessoas unidas e apaixonadas pelo seu mesmo tema principal, as Crônicas de Gelo e Fogo, o universo do Martin, o universo da obra principal do Martin. E a Omnipédia, que eu criei recentemente, recriei porque eu já tinha criado antes, é só uma derivação das minhas paixões por edição gráfica, edição de vídeo, mesclados com o meu interesse por humanidades. Mas o MGF continua sendo meu carro-chefe e assim será durante os próximos meses, pelo menos. Mas enfim, foi exatamente por isso que eu escolhi essa obra, eu escolhi tratar disso. Mesmo sabendo que já era um universo que tinha outros canais que tratavam a respeito, eu sabia da existência de outros tantos canais, especialmente os canais maiores, tipo aqueles da Miriam e da Carol Moreira, mas eu acreditava que as pessoas estavam tratando dessa obra de uma forma muito adolescente, digamos assim. Quem me conhece, me acompanha, sabe muito bem que esse tipo de abordagem não me agrada. Nunca me agradou. Então eu decidi fazer uma coisa um pouco diferente. Eu resolvi tratar dessa obra de uma forma um pouco mais séria, um pouco mais acadêmica, se é que dá pra chamar assim. Eu imagino que seja por isso que as pessoas começaram a me alcunhar como mestre, ou arquimestre. Geralmente me chamam desse jeito nos comentários, porque eu tenho essa abordagem mais acadêmica da obra. E é o jeito que eu me sinto confortável, é o jeito que faz sentido pra mim. Não desmerecendo o trabalho dos outros criadores, que são meus colegas, bem ou mal, mas eu acreditava que o YouTube também precisava desse tipo de abordagem um pouco mais séria. E agora estamos aí. Eu tô parando um pouquinho para contar a respeito dessa minha trajetória para aqueles que quiserem saber. Se vocês têm outros amigos que têm esse tipo de curiosidade, compartilhem esse vídeo com eles, para que eles saibam também. Agora eu retorno para a Omnipédia para desenvolver um pouco mais os temas de lá, mas em breve eu tô de volta ao MGF para a gente falar mais a respeito daquilo que nos trouxe até aqui, as Crônicas de Gelo e Fogo. Eu espero que vocês tenham curtido, que isso tenha sido elucidativo, vocês tenham entendido melhor esse que vos fala, a minha trajetória. E se tiverem alguma dúvida, deixem aqui embaixo nos comentários, vamos conversar a respeito disso aí. Eu vou responder dentro do possível e dentro do tempo que eu tiver. Eu vou tentar responder a todos. Demorou? Então, agradeço a todos novamente pela audiência, pela paciência, pelo interesse naquilo que eu faço. E peço que se inscrevam lá na Omnipédia, meu segundo canal, se não forem ainda inscritos. E aqui também, curtam o vídeo, se inscrevam, compartilhem o material com os amigos, considerem os meios diretos de contribuição com o meu trabalho que eu expliquei anteriormente e deem uma olhadinha nos links de produtos afiliados do canal da Amazon aqui na descrição. Demorou? Um grande abraço a todos e eu vejo vocês novamente aqui no próximo vídeo do MGF ou então no próximo vídeo da Omni, que vai vir mais rápido. Demorou então? Um grande abraço e valeu!